Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais uma edição do Primeiro Stint. Essa aqui a gente vai falar um pouco do automobilismo do outro lado do balcão. O automobilismo como negócio, como ativação para as empresas e, por que não, para a questão técnica também do automobilismo. E para isso eu tenho na mesa como convidado o João Bosco, que é o diretor de sustentabilidade e relações internacionais da ArcelorMittal Aços Planos na América Latina. Obrigado pela presença, João. É um grande prazer, Thiago, estar com você aqui no Primeiro Stint. Acompanho o programa. Que legal. Sigo aí pelo YouTube, né? Muito bacana aí a iniciativa de vocês e o seu trabalho aí nas mais diversas plataformas, mas sempre ligado ao automobilismo. E que bom que a gente tem a oportunidade aqui de estar perto de alguém que tem tanto conhecimento também dessa outra área do automobilismo, né? E a primeira coisa que eu te falava aqui fora do ar, o que me chama a atenção na ArcelorMittal é mais do que um patrocinador. Patrocinadores a Stock Car teve centenas ao longo dessas décadas, mas é um patrocinador que também tem um conhecimento técnico muito grande. Então, de que forma vocês têm contribuído para a Stock Car e para os planos de futuro da Stock Car? Conta um pouquinho para a gente de qual tem sido a função da Arcelor, além dessa questão do patrocínio em si. Nós somos um parceiro tecnológico desse projeto, né, da Audacitec e do Grupo Velotti, né, com toda essa reestruturação e nesse novo modelo de negócio da Stock Car. Acho que legal você colocar esse ponto aí em relação à questão do patrocínio. Esses dias eu estava vendo uma entrevista, um programa sobre a questão da Fórmula 1, né, e o team principal da Williams, ele falava exatamente essa diferença entre o patrocínio, aquele que às vezes assina o cheque, mas não se envolve, né, e o que eles queriam mesmo era terem parceiros, né, que realmente ajudasse a contribuir com a evolução ali da equipe e tudo que a gente busca se envolver dentro da ArcelorMittal, né, essa parte, a nossa forma de agir, a nossa cultura de relacionamento de construir projetos em conjunto. Então, tudo começou ali com o Fernando Giulianelli. Acho que o Fernando tem um papel fundamental na entrada da ArcelorMittal dentro da categoria do automobilismo. Não eram... Se a gente olhar internacionalmente, é a primeira vez que a gente está participando de uma iniciativa dessa. Nós temos muita expertise no setor automotivo, no desenvolvimento de aço para os carros de rua, né, mas diretamente desenvolvendo para o motorsport é a primeira vez, né? E o Fernando nos buscou aí para poder conversar sobre uma possibilidade de participar desse projeto. A gente viu que a iniciativa era muito séria, era um projeto muito bem estruturado do ponto de vista de business, do que eram os pilares que uniam, né, a Stock Car com a ArcelorMittal, né, e a gente acabou fechando, né, você vê uma sinergia entre três pilares em comum, que é a segurança, sustentabilidade e a tecnologia. E a gente viu que tinha muito a ver também com a aplicação do nosso propósito, que é de aços inteligentes para as pessoas e o planeta, e esses aços inteligentes entrando nessa nova geração de carros da Stock Car. Quando também nós fomos convidados, já tinha uma proposta, uma ideia de envolver o IPT, né, com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, de poder fazer um carro que se fizesse todos os testes de segurança, para garantir que o piloto ali estivesse protegido, né, no caso de qualquer tipo de impacto, os testes de performance. Então, toda a metodologia voltada a esse projeto, a inovação do projeto, a ideia de trazer essa bolha, aí, esse conceito das SUVs, né, é disruptivo, né, isso daí, mas é hoje a tendência da indústria automotiva mundial. Tudo isso casou para que a gente realmente construísse um trabalho de parceria que se iniciou ali no final de 2021. O que nós teremos efetivamente da ArcelorMittal no carro da Stock Car de 2025 é bom até para as pessoas conhecerem de fato o que faz a empresa e o que é que vocês estão trabalhando junto com a Audacitec aí. Nós atuamos no desenvolvimento
do aço para a safety cage, né? A safety cage que popularmente as pessoas chamam de Santo Antônio, ou gaiola de segurança. Né? No caso ali da Stock Car, todo o chassi é tubular, todo com aço da ArcelorMittal de alta resistência, né? Que também é a primeira vez no motorsport que isso também é aplicado, né? Num tubo com costura, normalmente os tubos são sem costura e com outro tipo de material. Esse aço de alta resistência ele é utilizado nos carros de rua, né? No meu carro, qualquer pessoa tem, e nas estruturas das colunas, né? Onde você tem que ter uma resistência, no caso de um capotamento, de um impacto, entendeu? Contra a intrusão, né? Acho que é bom deixar isso daí, quando a gente começou a desenvolver, deixar claro que você tem estruturas que são projetadas do que a gente chama de anti-intrusão. Então, a safety cage, ela foi projetada para que você garanta, né, não só a estrutura do carro, para você poder ancorar a suspensão, transmissão, o motor, né? Mas que no caso de um impacto, o outro veículo ou parte da própria estrutura não venha a atingir o piloto. É o que a gente chama de anti-intrusão, né? A estrutura do carro não vinha atingir a pessoa. E tem uma parte que é voltada aos absorvedores de energia. Então, do que a gente chama de crash box e bumper, né? Que é como se fosse o para-choque ali da estrutura, que está atrás da estrutura no nosso carro, né? Você tem um para-choque com estrutura plástica, mas atrás você tem uma travessa, geralmente que é de aço ali, né? E o crash box, que é uma estrutura para poder absorver a energia. Então, enquanto uma estrutura como essa do safety cage, você quer evitar que tenha intrusão para o piloto, que venha atingir o piloto, você tem uma estrutura como essa de absorção de energia que diz respeito à desaceleração. No caso de um impacto, ele vai absorvendo a energia para poder chegar menos energia para o corpo da pessoa, né? Então, tem diferentes partes ali que tem o nosso aço com diferentes tipos de aço, né? Os aços não são iguais. A geometria é um ponto importante dentro de tudo que foi estudado, a espessura do material, a composição química. Então, a gente tem aço dentro da safety cage, que é o chassi como um todo, e dentro da parte do bumper e do que a gente chama de crash box, que é o absorvedor de energia, tanto dianteiro como traseiro. Você fala com a experiência de quem já lida com isso há muitos anos, conhece essa indústria há muito tempo, mas também me falou das diferenças, né? Que hoje a gente está falando de um projeto de um carro de competição, que vai estar muito mais suscetível a esse tipo de impacto, e é diferente de um carro de rua, né? Eu queria que você me falasse quais são as principais diferenças, o que vocês tiveram de refazer aí, ou de mudar, de enxergar diferente para fazer esse novo projeto que envolve um carro de corrida. Acho que é um carro todo novo, todo o projeto não é da ArcelorMittal, o projeto é da Audastech, embora a gente tenha desenvolvido em conjunto, especificando o tipo de aço, a espessura dos tubos, o formato dos tubos, né? Porque você tem tubo no formato circular, por exemplo, você pega a parte do crash box e do bumper, num formato retangular. Tem uma razão para ser aquilo ali em função do desempenho que você quer para aquele tipo de peça, né? Da mesma forma também na indústria automotiva, né? Na indústria, a indústria é muito preocupada com essa questão de segurança, né? Os carros têm que passar por crash tests, né? Esse carro ele passou por crash tests tanto virtuais, né? Como se a gente pegasse a parte do bumper e do crash box com ensaios físicos. Então, esse know-how que a gente tem, que as nossas equipes têm, né, voltado ao desenvolvimento de aço para a indústria automotiva, para os carros que são de rua, esse know-how foi aplicado nessa parte do motorsport, também, né? E muito em parceria com os centros de pesquisas que a ArcelorMittal tem. A ArcelorMittal ela é líder mundial em aços avançados, que são os aços inteligentes para a indústria automotiva. Nós temos um centro de pesquisa aqui no Brasil, outros 11 centros de pesquisa no mundo, 2 especializados na indústria automotiva, que ficam na França, Mazières e Montataire, e os nossos engenheiros e pesquisadores
de 3 centros de pesquisa, 2 na França e 1 aqui no Brasil, trabalharem em conjunto com a Audastech para desenvolver essas soluções que vão estar em 2025 no carro da Stock Car. Quando vocês procuraram a Stock Car ou foram procurados pela Stock Car, seja qual for a aproximação, vocês já tinham o objetivo de desenvolver o carro novo ou foi uma coisa que foi acontecendo depois desse envolvimento? Isso é curioso porque a gente nunca imaginou que a gente ia estar ligado com motorsport, entendeu? E por mais que meu hobby, goste do automobilismo e minha formação é de engenharia mecânica, sim, ela não tem nenhuma relação, a nossa participação, com algo que seja pessoal ou de interesse. Realmente foi, como eu disse, essa mudança na governança da Stock Car, a entrada do Grupo Velotti, o novo projeto que eles estavam procurando, o modelo de negócio que foi estruturado lá pelo Lincoln e pelo Giulianelli, eles começaram a buscar parceiros tecnológicos que seria assim, um best in class, né, o que você tem de melhor dentro da indústria que pode assessorar eles para poder construir esse carro de 2025. E a ArcelorMittal é uma referência nessa parte da indústria automotiva. Então o Fernando procurou a gente, o Fernando mandou um WhatsApp, eu nem conhecia o Fernando, né? E isso foi através de um empregado nosso, muito curioso, que é o João Carlos Peru, que ele faz as miniaturas dos carros da Stock Car, que são, diga-se de passagem, belíssimas. E o Fernando perguntou se ele poderia apresentar alguém que cuidasse da área de marketing, dessa parte de comunicação, assim, e ele falou assim, não, vou te passar o contato do João, e a gente começou o contato pelo WhatsApp, ele me pediu se ele poderia apresentar o projeto da Stock Car, e a gente fez uma call aí pelo Teams, e assim nasceu a nossa relação. A gente sentiu muita segurança e seriedade no projeto. Acho que tem um grande mérito do Fernando como liderança nesse ponto, de poder estruturar algo que realmente fosse sério e que realmente fosse de parceria ao longo do tempo, e essa parceria vem só crescendo, né? A gente iniciou ali com o patrocínio da categoria, mas já estava desenhado essa questão de participar tecnologicamente, né, dentro do projeto do novo carro. E a gente acabou se envolvendo, né, com esse negócio, esse business da Stock Car, viu várias oportunidades de ativação. É uma plataforma que a gente vê de B2B muito grande, né, de a gente poder fazer outros negócios dentro da categoria, não somente com a aplicação do aço no carro, mas aonde o aço está presente na sociedade. Sim. E em outras indústrias, em outros negócios. Então, se a gente olhar lá, tem empresas que são voltadas ao agronegócio, patrocinando a Stock Car, então aço que é utilizado em silos. Tem empresas que são voltadas a próprias autopeças, que levam o nosso aço ali nesse sentido. E por aí vai. Tem empresas do ramo da indústria, de uma forma em geral, de óleo e de gás. Então, tudo isso leva o aço. O aço está presente em todos esses locais. E poder ter essa plataforma onde a gente pode apresentar as nossas soluções em aços inteligentes, que inclusive conseguem melhorar dentro desses pilares da sustentabilidade, da segurança, da inovação tecnológica para essas outras empresas, se mostrou como uma plataforma ideal e que tinha um match direto ali com o nosso negócio. Vocês estão aproveitando muito bem, tanto que acho que todo mundo agora conhece muito melhor a ArcelorMittal em função dessa participação também na Stock Car. O fã de velocidade está com a marca muito presente ali. Alô, alô, ArcelorMittal, tá ali gravado na cabeça de todo mundo. Mas isso poderia ter sido feito também sem esse envolvimento técnico. Foi lá, fechou um patrocínio, legal, divulgou igual. Como é que a sua equipe, como é que a turma reagiu quando você falou, não, pera lá, a gente vai fazer um carro de Stock Car, ou seja, a gente vai usar a nossa tecnologia para contribuir com o automobilismo brasileiro? O brasileiro é apaixonado pelo automobilismo, né? Você vê na equipe, nas pessoas da área de pesquisa e desenvolvimento, o brilho nos olhos, né? Toda essa motivação para poder desenvolver isso, o desafio em si, essa preocupação com a segurança, né? De construir um projeto que realmente fosse sólido, que
colocasse a Stock Car num novo patamar nesse sentido. Então, esses desafios motivam as pessoas, né? Motivam a gente. E a gente é muito autêntico em tudo que a gente faz, né? Tudo muito genuíno. Então, dificilmente a gente estaria na Stock Car se fosse só para poder fazer patrocínio. Se não tivesse uma conexão direta com o business da empresa e a gente, de certa forma, se comunicando com a sociedade, mas de uma maneira autêntica, né? Eu cheguei agora há pouco em São Paulo, passei lá pelo aeroporto e vi até o concorrente lá fazendo uma publicidade em relação à Fórmula 1 e é bacana como que a gente começa a inspirar outras empresas a também apoiar o automobilismo, né? Eu fico até honrado porque o concorrente copiou 2 pilares aí que a gente tem na Stock, né? Eu falei dos 3, segurança, tecnologia e sustentabilidade, e a concorrência optou por pegar sustentabilidade e tecnologia, né? Então é bom ver que a gente está inspirando outras empresas a também apoiarem o automobilismo nacional. É verdade, é bem interessante que a gente tenha a participação de mais empresas aí nesse segmento, ajuda muito o automobilismo. E que tipo de desafios internos vocês tiveram para deslocar uma equipe, para fazer um carro de Stock Car, fazer o aço que vai ser utilizado lá? Vocês tiveram que trazer alguém de fora, algum expertise diferente? Como é que foi? Acho que essa conexão com o centro de pesquisa, então a França é uma referência nisso daí para o desenvolvimento, e hoje a gente, com o centro de pesquisa aqui, a gente, em conjunto com o centro de pesquisa da França, a gente consegue aplicar soluções tecnológicas para a indústria automobilística brasileira na mesma velocidade do que a gente está desenvolvendo na Europa. Antigamente, no passado, as pesquisas eram desenvolvidas lá e você ia demorar 2, 3 anos para uma solução em aço aqui chegar aqui no Brasil. E hoje é praticamente just in time nesse sentido. Tudo integrado dentro na ArcelorMittal. E eu acho que isso é uma grande força da ArcelorMittal ter, e para a categoria também, estar com uma empresa do nosso porte, que estamos em mais de 17 países com plantas, né, produtivas, com em torno aí de 170 mil colaboradores, só que no Brasil são quase 17 mil. Né? Nós somos a maior produtora de aço no Brasil, temos a maior planta de produção de aço das Américas, estamos inaugurando aí em breve uma nova planta produtora que vai beneficiar o nosso aço em São Francisco do Sul. Então, assim, toda essa tecnologia, isso agrega valor para o projeto da Stock Car, né? Então, assim, esse trabalho é feito de forma integrada dentro da empresa, não se precisou atrair ou contratar uma expertise, isso aí a gente já tinha dentro do time, né? Então, isso vem fluido muito bem e o ambiente que se desenvolveu de colaboração com a Audace, com o IPT, com os outros parceiros tecnológicos do projeto foi muito positivo. É um trabalho realmente de equipe. O nosso time é muito próximo do Enzo, do Rafael, entendeu? Lá da Audace, do que a gente vem desenvolvendo. Então, eu vejo assim... Acho que talvez o maior desafio foi no começo as pessoas compreenderem que, embora o automobilismo em si seja um esporte de risco, as nossas operações também são operações de risco. A produção do aço é o grau de risco 4, que é o risco máximo. Você tem muita carga líquida, você tem muito gases, você tem equipamentos pesados, né, dentro da empresa, fazendo transporte, mas a gente consegue fazer isso com segurança. E nós conseguimos fazer uma conexão entre os equipamentos que são utilizados pelos pilotos na corrida e com a própria proposta que era desenvolver o carro, com os equipamentos de proteção individual que o nosso time, que
utiliza para poder fabricar o aço. Então, por exemplo, assim, um operador, né, que está num alto forno, numa aciaria onde a gente produz o aço, ele tem que utilizar capacete, tem áreas que você tem que utilizar balaclava de Nomex, igual o piloto usa, macacão anti-chama, entendeu? Luva, né? Todos esses equipamentos, eles também têm que utilizar. E isso foi valoroso em poder mostrar, né, o Gabriel Casagrande. A gente utiliza, assim, dentro desse patrocínio, da parceria que a gente tem com ele, para poder trabalhar esses aspectos de segurança com os nossos colaboradores. O Gabriel, que esteve agora lá em Fortaleza, exatamente fazendo esse trabalho e mostrando, poxa, olha, para eu poder correr, né, eu tenho que estar todo vestido, todo paramentado, nesse sentido. Não é uma coisa que é confortável ali dentro do carro por conta da temperatura. O cara está praticamente piloto travado ali, mas ele tem que usar o cinto, ele tem que usar o capacete, né, ele tem que usar uma sapatilha que é anti-chama. Então, você poder trabalhar esses aspectos com os operadores e operadoras, nesse sentido de mostrar a importância da segurança também dentro da fábrica, foi um outro elo de conexão. E a gente conseguiu mostrar que, olha, embora seja um esporte de risco e a segurança seja um valor para a ArcelorMittal, a gente consegue levar o nosso valor de segurança para as pistas, como também trazer um know-how das pistas para a melhoria do nosso ambiente de trabalho no dia a dia. Que legal. Ter o piloto lá dentro também, contando as experiências dele e ajudando todo esse pessoal também, criando uma motivação extra ali, né? Agora, quais são as plantas que estão trabalhando efetivamente nesse carro da Stock Car? De onde estão vindo os materiais que estão chegando para os novos carros da Stock? A produção do aço nasce na planta de Tubarão, na ArcelorMittal Tubarão, em Vitória, no Espírito Santo, onde a gente produz as bobinas a quente. Essas bobinas, elas são transportadas por barcaças para a unidade que tem no sul do país, em Santa Catarina, lá, que é chamada de ArcelorMittal Vega. Lá elas são laminadas a frio, galvanizadas, e depois elas passam por uma joint venture que a gente tem, de uma empresa chamada Tupper, que fabrica os tubos, né? E ali a chapa plana ela é conformada num formato de um tubo e recebe a solda, né? Então, essas três unidades são... Essas duas unidades produtivas da ArcelorMittal, mais essa joint venture que a gente tem na parte de fabricação de tubos, são as unidades que são envolvidas na fabricação desse aço, das soluções que estão sendo aplicadas ali. Como é que foi a tua reação, liderando esse projeto, a hora que você olhou pela primeira vez o carro da Stock Car pronto? Aliás, vocês fizeram uma apresentação em conjunto com a Vicar, lá inclusive no autódromo do Velocitar, né? Dessa primeira estrutura tubular. Qual que foi a sensação de ver aquilo ali pronto e depois entrando na pista? É emocionante, né? Você vê os projetos nascendo, eles se realizando, né? Quando a gente viu a primeira safety cage montada ali, todo aquele... Acho que a forma com que foi lançado também foi muito bacana, né? Para todos que estiveram presentes lá no Velocitar, mostrando todas as peças, todas as partes. Então, a apresentação acho que foi importante para os pilotos, para a equipe, né? Para eles poderem entender, por exemplo, que esse projeto novo, ele é um projeto, além de ser mais seguro do que o projeto atual, que é muito seguro, diga-se de passagem, né? Mas tudo cabe um aprimoramento, uma melhoria. Você sabe que o Gil de Ferran, piloto brasileiro que marcou época, aí me falava uma coisa que é muito verdade, né? A segurança não é um lugar onde você chega, não é um destino. Ela está em constante movimento. Então é isso, você está sempre evoluindo. Você está evoluindo nisso, evoluindo na performance, evoluindo na maior facilidade de manutenir o carro. Então, se você vê hoje os acessos para você poder fazer a manutenção do carro são melhores do que o do carro atual. Né? Então, tudo isso foi pensado durante o projeto. Mas eu te confesso que a emoção maior foi andar no carro. Entendeu? Quando a gente levou o carro para Interlagos, foi no GP ArcelorMittal, ele ainda não tinha a bolha da SUV, ele ainda estava com a bolha do sedã, né? Mas ter tido a oportunidade de andar no carro atual e depois andar nesse carro novo e verificar o quanto o carro ele freia mais, como ele é mais veloz nas curvas, como ele
mais rígido, e isso daí dá mais performance, nesse sentido. Como ele é muito mais fácil de entrar e de sair do que o carro atual, e isso tem um aspecto em relação também à segurança, porque, por exemplo, num caso de acidente, a capacidade do piloto sair mais rápido é muito importante, sair de uma forma mais fácil do carro. Então, tudo isso foi muito bem pensado, e todo mundo que teve a oportunidade de andar assim no carro é unânime. E os números mostram isso, né? O carro sem nenhum, logo no início, sem nenhum tipo de acerto ainda fino pelas equipes, né? Fico imaginando quando estiver na mão das equipes aí, do Vogel, do Meinha, entendeu? O que eles vão fazer, o que esses caras vão fazer de ajuste fino, e quanto que esse carro vai ser mais rápido do que o carro, né, atual, mas ele já estava logo no começo 4 segundos mais rápido, né? Em algumas pistas. Então, é impressionante assim, a aceleração, a velocidade de curva, a frenagem do carro, né? Então, é um conjunto, e eu acredito que os pilotos vão curtir bastante. Você convenceu os caras a te deixarem guiar, não? Ou ainda não? Não, ainda não. Ainda não, era filho único o carro, entendeu? Quem sabe, né? Quem sabe no futuro. Não, com quem que você andou Eu andei com o Renan Guerra. Com o Renan Guerra, que está desenvolvendo todo. Está desenvolvendo aí o carro. E o Renan é bem ciumento aí com o carro dele. A gente fez até uma ação com outro repórter, né, que era o Felipe Mota. Já teve aqui, aliás, no podcast. Com o Felipe nisso daí. Olha, o Renan sentar no banco do carona, para ele foi um pouco angustiante, entendeu? Pelo ciúme que ele tem do carro. Mas é uma pessoa maravilhosa, assim. É um super parceiro e um piloto fantástico. Com certeza, e é um nome importante aí nesse crescimento, nesse desenvolvimento desse carro que está chegando aí para a próxima temporada, né? Tem alguns desafios a vencer, mas que a gente espera ver no grid na próxima temporada. Em relação ao automobilismo de forma geral, eu queria que você me falasse um pouquinho também da participação da ArcelorMittal, que tem crescido muito com apoio ao Casagrande, enfim. Temos um projeto, inclusive, em que estamos juntos. Pude ter a oportunidade de ser escolhido como editor do livro da biografia do Reginaldo Leme, o Muito Além do Grid, que será publicada em mais alguns dias, fiquem de olho, e uma realização da ArcelorMittal também. Eu queria que você me falasse um pouco desses outros projetos, o que vocês enxergam também no automobilismo num plano mais geral. A gente, desde o início, a gente vem crescendo de forma orgânica dentro dessa parceria aí com a Vicari e com o automobilismo. O Regi foi um ser humano sensacional, assim, que o universo colocou no nosso caminho. É impressionante como uma pessoa com tanta notoriedade, com tanto conhecimento, ao mesmo tempo é uma pessoa super simples, super acessível, super humilde. Então, quando a gente entrou em contato com o Regi no começo de 2022, buscando posicionar a ArcelorMittal para poder ser mais conhecida nesse meio através do anuário dele, do automotor, entendeu? O Regi abriu as portas, assim. O Regi abriu as portas para a gente na Band, né, para a gente poder chegar na Band, que se tornou um outro grande parceiro da ArcelorMittal. Então a gente tem uma gratidão muito grande com o Reginaldo Leme, né, de hoje dizer que realmente ele faz parte da família ArcelorMittal, né? Eu acho que a recíproca é verdadeira da parte dele dentro desse relacionamento que foi construído conosco, né? A gente vem desenvolvendo algumas iniciativas. O livro, eu acho que era algo que o Regi tinha aí engavetado. Aí, faz uns 20 anos que ele me promete isso aí. Por aí, entendeu? E quando ele veio falar com a gente da história do livro, ele falou assim, pô, João, tem um livro que eu quero, que é a minha vida, ele queria colocar isso daí em prática, e ele não tinha nem pedido nada relacionado ao patrocínio, né, nesse sentido. Ele queria uma pessoa de confiança para que ele pudesse apresentar o projeto e opinar e ajudar ele a tirar o projeto do papel. Então, ou colocar no papel e nesse sentido, exatamente. E a gente começou a construir essa história da ideia do livro, né? E eu acho que falta pouquinho, semana que vem a gente está lançando, e
acho que vai ser um momento ímpar e espetacular, tanto na vida do Regi como na nossa, de poder levar para todos os fãs do automobilismo essa história, porque eu acho que a Fórmula 1, o Brasil na Fórmula 1, ela se confunde sim. com a história do Regi, né? Com todos os campeões que estiveram na pista, mas eu acho que um campeão dentro do jornalismo, se a gente tem um nome para poder enaltecer, é Reginaldo Leme. Sem dúvida. Vai ser muito bacana acompanhar esse material sendo publicado. Muitas histórias muito legais também, alguns bastidores que pouca gente imagina ali do meio do automobilismo. Agora, acho que você sabe que a gente está sempre ligado nos rumores, né? Estão falando, os caras vão aqui, vão ali, vão lá. Vocês têm planos de expandir a participação de vocês no automobilismo, no esporte a motor, mais patrocinados, enfim, outras categorias? Como é que tá? A gente precisa consolidar, acho que a gente está nesse processo em relação a Stock Car, né? A gente vem buscando... E 2023 foi um exemplo disso, de novas ativações, com o troféu do campeão, né? Aquele outro troféu que mostra todos os campeões da categoria ali, né? Que fica exposto para as pessoas poderem ver, né? O troféu do campeão da Series, que a gente também busca apoiar. O anel do campeão, que a gente trouxe essa ideia de reconhecer o piloto nesse... Que é muito legal. Que é legal e o formato e a disputa do campeonato, quão parelho né? A gente, no ano passado foram 7, né, pilotos disputando o título na última etapa, né? Hoje, se você vê também, são todos muito juntos, né? Acho que os 6 primeiros estão muito próximos, todos com chances aí. No fim de semana do Uruguai, em determinado momento, eles estavam empatados na liderança, o Massa e o Batista. Você vê que o Gabriel tirou de diferença nessa perna de Argentina e Uruguai, né? Chegou lá, acho que não sei se ele estava em 6º ou 7º, e saiu como em 2º, né? Então, isso foi muito bom. Acho que a relação, o patrocínio do Gabriel, um outro ponto importante para nós. Quando a gente entrou, a gente não tinha ideia de patrocinar. Está renovado já para o ano que vem? Vai estar renovado. Tchau. Gabriel, depois eu quero 10%, hein? Eu que renovei aqui. O Gabriel é um super parceiro e uma outra coisa, assim, acho que mais do que... É lógico que o desempenho conta. Sim. Quando você discute um atleta para poder patrocinar, mas o caráter conta muito mais. Né? Os valores que esse atleta carrega em relação à marca, né? E foi um fato, quando a gente decidiu patrocinar o Gabriel, e ele que procurou a gente não tinha intenção de patrocinar um piloto, a conversa com o Edson e com o Gabriel, ela fluiu de tal maneira que você consegue sentir a verdade no que estão te apresentando, né? E eu fiz questão, no início desse relacionamento, de ir na Amateis, Vogel. Eu queria conhecer a equipe. Eu quis levar a minha equipe para poder conhecer a deles, porque a gente ia ser parceiro. A gente ia frequentar o mesmo ambiente, a gente ia ser parte da mesma família. Então, assim, e para eles poderem entender quem era a ArcelorMittal e a importância da marca. Porque eles iam ser embaixadores, eles são embaixadores da marca ArcelorMittal, dos valores que a gente carrega. E a gente foi muito bem recebido, né? O seu Mauro Vogel é uma pessoa sensacional, um ser humano, né? Você olha aquela cara assim, meio fechada, assim, mas ele é uma pessoa, um doce, assim, sensacional. O Mauro, toda a equipe, o Kiko, o Hélio, né, o Felipe lá, os mecânicos, né, o Marcelo, o Anderson. A gente tem uma relação realmente com todos ali de realmente se conhecer e de ser parte da equipe. Não é, novamente, ser só assinar um cheque e ser mais um patrocinador ali, mas de estar presente, de poder ativar, de torcer em conjunto. Mas a gente sabe separar muito bem a governança do que é o projeto da Stock Car, do que é o patrocínio do Gabriel. Então, o Gabriel não recebe nenhuma informação privilegiada de desenvolvimento do carro. Até hoje, nenhum piloto andou no carro.
Ele não tem, praticamente, ele não sabe de nada. Do que a gente não conversa, do que a gente está no desenvolvimento da Stock Car, do que é o patrocínio dele ali na corrida. Mas o Gabriel tem demonstrado, não só na parte da performance, que nos últimos 3 campeonatos, nos últimos 3 anos, ganhou 2, né, chegou em um, praticamente tinha chances reais ali de levar o terceiro tipo, como está disputando o próximo ali. Então acho que a gente está muito bem de piloto, né? Mas a gente está, acho que tem novas oportunidades do que a gente está vendo aí dentro do automobilismo, mas eu diria que precisa conectar com o business. Sim. Não é só patrocinar por patrocinar e colocar a marca lá. Tem que ter um propósito nesse sentido. É justíssimo e vocês estão muito bem representados. De fato, o Gabriel é um cara sensacional. Conheci quando ele voltou para o Brasil para correr aqui nos carros de turismo e sempre me chamou a atenção por ser um cara que se expressava muito bem, né? E nós, jornalistas, nos apoiamos muito nisso, nos pilotos que falam bem, que conseguem trazer coisas interessantes, e ele sempre foi um cara desses, e interessante que vocês tenham o escolhido. E também para passar para o pessoal, né, essa percepção, por que o Gabriel, enfim, a gente sabe que quando você tem um patrocínio em uma categoria, legal, você vai poder ativar aquela categoria. Só que você precisa também de um embaixador, de um piloto para estar lá presente para falar, e isso envolve também um segundo patrocínio, né? Não dá para ele ligar lá para ô Cacá Bueno, vem aqui, por favor, na Vitória. Não tem nenhuma relação com o ArcelorMittal. Então é isso. É claro que muitos aceitariam de bom grado, mas existe uma parceria comercial que precisa ser feita também, e legal que tenha sido feita com o Gabriel, que é um cara que está em ascensão e um nome aí que está se estabelecendo cada vez mais. Me conta um pouquinho de você, João. Como é que surgiu essa paixão aí por automobilismo? Hoje, por coincidência dos caminhos da vida, te colocou realmente em contato com essa tua paixão, mas sei que vem de muito antes, né? Como é que surgiu isso? Acho que não é diferente de grande parte dos brasileiros que desde criança tem uma ligação com carro, com corrida nesse sentido. Até os 18 anos, lá em casa, a gente não tinha carro. Vim de uma família humilde. Meu pai, ele tinha perdido um irmão e 2 sobrinhos num acidente de carro. Ele tinha decidido que ele não ia ter carro. Sim. Então, até os 18 anos, a gente andava de ônibus, andava de táxi. Mas eu gostava muito de carro, disso daí. Eu passava os finais de semana lavando ou limpando os carros dos meus tios. Então e você vai assistindo a corrida, né? O que era, acho que a década de 70, 80 e o início da década de 90 para o Brasil na Fórmula 1 foi o máximo, né? Com Emerson, né? Com o Zé Carlos Patti, depois com o Nelson, e todos os brasileiros com Senna, e os domingos você assistindo ali frequentemente os brasileiros ganhando. Então a ousadia da equipe Copersucar, né? Que hoje eu vejo similaridades com o projeto que vocês têm também. Então isso daí vai forjando a gente a gostar de carro, e eu sempre gostei muito da mecânica. Tanto é que eu fiz técnico em mecânica, depois me formei em engenheiro mecânico, tinha vontade de trabalhar na indústria automobilística, mas não tive a oportunidade quando eu fiz universidade, de fazer universidade aqui em São Paulo e seguir essa carreira. Sim. Né? E entrei para a indústria na ArcelorMittal como trainee, mas na área ambiental. Eu sempre gostei de fazer coisas que são inovadoras, né? De áreas que as pessoas ainda não eram poucas exploradas, né? Então eu criei minha carreira nessa área de sustentabilidade, mas como hobby, como paixão, sempre gostei muito de carros, né? Tenho vários modelos, gosto de mexer em casa, entendeu? Eu vi que você postou recentemente no seu Instagram particular. Não sei até que ponto você pode contar a história desse carro pra gente, mas eu fiquei bem curioso, quis te perguntar lá. Pergunto agora pessoalmente, então. A história é legal. É uma Grand Cherokee. Esse carro era da família do hoje presidente do conselho da ArcelorMittal, Benjamin Batista. E esse carro estava parado 6 anos na garagem. Ele tinha dado um problema nele, o pneu baixou e a bateria descarregou e o carro ficou lá, encostado na garagem. O Benjamin,
um dia assim no almoço, ele falou assim, ele já sabia, as pessoas dentro da empresa sabem que eu sou apaixonado por carro. E restauração, disso daí. E aí ele perguntou, poxa, tem um carro lá, tá parado na garagem, você não quer esse carro para você, não? Aí eu falei assim... Caramba, nesses termos? Foi assim, você quer o carro? Aí eu falei assim, vou lá primeiro olhar o carro, né? Vamos ver o tamanho da dor de cabeça. Isso daí, né? E aí, um carro único dono, carro que foi do presidente da ArcelorMittal, uma pessoa com quem eu trabalhei 7 anos ligado diretamente, que me inspirou como ser humano e como profissional. Para mim foi uma honra restaurar o carro. Né? O carro foi da esposa dele, depois passou pelos filhos, né? E praticamente busquei restaurar o carro todo. Que ano que é? Ele é 98. 98, sensacional. Né? Então, refizemos toda a pintura, interior, a mecânica. Aí, como eu gosto de mecânica, você vai fazendo uns upgrades. Né? Então, você vai trocando os amortecedores por coisas que são melhores. Né? Agora eu estou estudando aí, mexer no freio, botar uns freios de Wilwood de 4 pistões na frente. Né? Mas tem outros brinquedos lá em casa. Eu gosto muito de V8 também. Sim. Né? Então, tem um Mustang aí que ele tem a idade da minha filha. E toda hora a gente... tá fazendo alguma coisa e o pessoal lá em casa fica brincando, pô, esse carro não vai andar, não. Só que o problema é que sempre tem alguma coisa para poder melhorar né, no carro. Inclusive, agora estou tentando aí, vou colocar aí, se o Leonardo lá do Fiotec me entregar ainda esse mês a injeção, entendeu? Que vai ser a mesma injeção que é utilizada no Stock Car, né? Que é a FT700, né? Eu vou botar no meu carro aí de rua também. Acho que em breve o Mustang vai estar andando com a mesma tecnologia aí de injeção da Stock, né? Acho que isso é legal. A Grand Cherokee já está rodando. A Grand Cherokee está rodando, né? Tem um que é muito interessante, que é um M3, uma V8. Sim. Ela foi a primeira BMW M3 em 2007 para 2008 que a BMW trouxe para o Brasil. Inclusive, esse carro... Ele tem uma matéria até com o Gerson Campos, né? Do Acelerados também, entendeu? Na época, ele testando esse carro, o Ingo Hoffman fez uma matéria, acho que em uma das revistas, acho que foi, não sei se foi Autosport ou Carro, mas ele testando 4 gerações da BMW, e ele testa esse carro. E eu sempre fui fã também da BMW, e eu achei esse carro usado... Por coincidência, no Rio Grande do Sul, eu estava procurando uma M3 para poder comprar, e eu não sabia da história desse carro. E esse carro, ele tem as iniciais da placa dele, é FMW. E aí, eu conversando com um amigo, meu amigo falou assim, olha, esse carro já foi da diretoria da BMW. Caramba. Eu falei, poxa, é mesmo? Aí eu comecei a procurar. Pô, 2008, deixa eu procurar as revistas, foi da BMW. E aí eu vi uma matéria que tinha, a placa do carro era a mesma. Falei, caraca, é o mesmo carro. Né? E aí um dia eu encontrei com o Ingo na Stock Car, eu contei essa história, falei da matéria, ele falou assim, você sabe por que é o FMW? Eu falei, não, é frota BMW. Os carros, na época da frota do que era BMW, eles vinham com esse FMW, né? Então é um carro histórico, é manual. Super especial, M3, legal. V8, manual. Foi pilotada pelo Ingo, entendeu? E foi o carro que a BMW utilizou para projetar o carro aqui no Brasil. Hoje é uma joia lá que está lá na garagem lá. Foi o teu projeto mais prazeroso ou não? Ou tem algum que... Todos dois, o Mustang e a BMW, eu acho que dos projetos, para quem gosta de carro e gosta de preparação, cada carro tem uma história, né? Eu acho que o grande legal dessa parte da preparação e da restauração desses carros são as histórias ao longo do caminho. São as amizades que você vai construindo, né, para poder ir desenvolvendo os projetos. Não é o fim em si. Então, por exemplo, essa M3, eu fiz muito contato com a Tanner Motorsport, que hoje corre no IMSA, né? E fiz amizade com eles, estive lá na sede da empresa lá em Massachusetts, né? E hoje ela tem, por exemplo, o sistema de... Como eu sou da área ambiental, o carro tem que ter catalisador, você não pode tirar o catalisador do carro. Só que você tem como melhorar a performance do carro com catalisadores de maior rendimento, catalisadores que são metálicos. E o catalisador da M3 foi um protótipo que a Tanner fez e que depois ela decidiu, por questão de negócio, não colocar no mercado para poder vender, e eles acabaram me vendendo o protótipo. Então, é único. O sistema de...
todo o mapa de injeção, eles que desenvolveram e mandaram para mim. Eu mesmo que coloquei o mapa de injeção no carro, mas fui fazendo upgrades em relação à parte da segurança. Né? Carro tem que frear bem. Então, a primeira coisa que, geralmente, quando eu busco melhorar um carro, tá ligado à segurança. Sistema de amortecimento, freio, né, freios melhores, entendeu? E o projeto como um todo, assim, então, eu acho que essas histórias que você vai construindo, as pessoas que você vai encontrando durante o caminho, são o que ditam, assim, isso daí sendo especial para a gente, né? Sim. Você poder contar essas histórias assim. O Mustang tem algumas histórias muito bacanas, né? De pessoas que eu conheci e que me ajudaram a colocar esse carro aí em prática. Teve, por exemplo, tem uma empresa grande nos Estados Unidos nessa parte de injeção, que é a Aeromotive. E eu tive a oportunidade de conhecer o fundador da Aeromotive, lá nos Estados Unidos, que era um senhor que ele era húngaro, veio para os Estados Unidos, migrou para os Estados Unidos, montou a empresa e hoje o filho dele é quem dirige, mas na época o sistema, a parte de alimentação de combustível, eles desenharam para mim, entendeu? Então são coisas assim que legal. São inesquecíveis, né, assim, na memória do que você vai procurando desenvolver, das pessoas que você vai encontrando no meio do caminho. Eu acho que tem certas vezes, assim, acho que como brasileiro, principalmente, tem algumas portas que eu acho que se abrem, assim. Eu sou realmente fã dessa parte dos V8s, assim. Tem um construtor lá nos Estados Unidos que é muito famoso de preparação, que é o Troy Trepanier. E ele fica em Mantino, Illinois. Tinha um programa que passava na Discovery Channel, que era chamado Rides. E ele faz um Mustang, fez um Barracuda lá, né? E aparece ele, o pai dele, isso aí a gente está falando de 2008. E eu falei assim, poxa, eu quero conhecer esse cara. Porque o modelo de construção dele, a qualidade, os detalhes do carro, eu falei assim... e a gente tinha um escritório em Chicago. Aí eu falei assim, poxa, quando eu for numa viagem lá, próximo, né, eu vou no final de semana lá conhecer esse cara. Eu peguei o carro e fui para Illinois, para poder conhecer, mas não tinha lá em Mantino. Não tinha falado com o cara, poxa, você pode me receber aí, nada disso. Eu peguei o carro e fui. E aí eu cheguei lá, a oficina estava toda fechada, e aí eu olhei o vidrinho assim, e o pai dele estava lá dentro, né? E aí eu bati na porta assim, e ele falou, pois não. Aí ele falou assim, eu sou o Jack. Eu falei, não, eu conheço o senhor do Rides, eu sou o João. Eu vim do Brasil para poder conhecer aqui a oficina e os carros aqui. Que legal. Aí ele falou assim, não, entra aí. Aí ele falou assim, não, o Troy tá testando o carro, mas você pode ficar aqui. E aí ele abriu, assim, acho que as portas, assim, e a gente começou a conversar, e ele foi mostrando todos os carros. E tem um carro que é chamado Chicane, que foi revolucionário na época, quando que é um Chevy Nova, que tem 1.700 cavalos. E o cara abriu a porta e falou assim, não, entra aí, senta ainda no carro. Pode sentar e tal. Então, assim, aí depois você chegar e começar a conversar com eles, trocar ideia, você conhecer a pessoa, né, o ser humano que está por trás disso daí é fantástico. Então são histórias que você vai construindo ao longo da vida. Aí. Que legal, cara. Você já foi a Pebble Beach? Ainda não. Ainda não. Ainda não. É um dos lugares mais legais também que eu gostaria de conhecer, de carros. Eu assim, tive a oportunidade agora de fazer uma viagem com a família nos Estados Unidos e já tinha ido algumas vezes a Daytona, mas poder andar na pista num carro da NASCAR é indescritível. É mesmo? Você guiou um NASCAR, né? E... Aí, Renan Guerra, já guiou um NASCAR, cara. O que custa deixar o Stock Car na mão dele? Para quem é fã, que viu Digi Trovão, né, Days of Thunder, entendeu? E você passar com o carro ali, né, ao lado do muro ali, aquele nomezinho Daytona ali. Você fez o oval? No oval, né? E assistir as corridas da NASCAR, né? Tive a oportunidade de assistir lá em Indianápolis, emocionante a corrida, né? E poder ver esse ambiente familiar que tem dentro da NASCAR, como que as pessoas levam, né, as famílias, os trailers, entendeu? Como é que eles aproveitam aquele dia ali dentro do autódromo,
né? Isso daí é sensacional, né? E assim, e a gente, assim, várias ideias vão surgindo, né? Você sai de férias, mas você acaba fazendo um benchmark. É verdade. Nesse aspecto, né? De poder ir, é impressionante. Eu tive a oportunidade de ir na Penske. Cara, é impressionante a estrutura que os caras têm. Você pega o Joe Logano, na área dele, tinham pelo menos ali uns 9 ou 10 carros sendo preparados, né? Aqui o piloto, na realidade brasileira, você tem... Lógico que é diferente o contexto da corrida, mas são 10 carros. Cada carro, praticamente na NASCAR, cada corrida é um tipo de carro. Quem não conhece a NASCAR, olha... Se você olha um carro da NASCAR de oval pela primeira vez, você fica até assustado, porque o carro é torto. Você olha o carro assim, o design do carro, porque o carro é feito para poder fazer curva. Entendeu? Então, é bem diferente, né? Mas a forma com que o americano sabe explorar o business disso daí é diferente. Se você vai em Charlotte, você poder ter a oportunidade de visitar o autódromo, andar não só você poder andar no carro quando eles têm o que eles chamam de NASCAR Experience, mas você poder conhecer a história do autódromo. Então você anda numa van, dentro da pista. E eu costumo falar muito isso daqui com o pessoal da Vicara, já falei isso daí com o Regi. Eu acho que isso é pouco explorado no Brasil. Entendeu? Vamos pegar Interlagos. Se você vem de fora para o Brasil e fala assim, poxa, eu queria Interlagos. Interlagos é um santuário, né, para o automobilismo mundial, né? E você fala assim, eu quero ir lá conhecer Interlagos. Você não tem. Ele não está aberto. Entendeu? Você não tem... Deveria ter uma estrutura ali de museu, de você contando a história, de você poder entrar ali, poder dar uma volta na pista, entendeu? Poder até rentabilizar isso, porque não? Isso, mas é isso que o americano faz. Você, para poder... Você tem vários pacotes disso daí. Se você vai lá em Daytona, você paga lá. $30 para você poder entrar no museu e dar uma volta na pista. Se você quiser ir lá no Victory Lane, você vai pagar um pouco mais. Entendeu? Então... se cria uma cultura voltada ao automobilismo. E o mais legal é que você vai criando essa cultura desde pequeno, desde a infância com as crianças. Tive a oportunidade de visitar o Hall of Fame da NASCAR em Charlotte, e você vê, por exemplo, quando eles... eu fui na época que era o verão americano, e as turmas escolares de crianças ali que tá de férias, e eles lá dentro... Né, de certa forma, vivendo aquele ambiente do automobilismo. Né? Então, tudo no que o americano faz nesse sentido é tudo muito acessível, né, para que eles possam experimentar e viver esse ambiente. E aqui, acho que a gente tem uma oportunidade grande de poder evoluir com isso daí nos nossos autódromos. Os autódromos estarem mais acessíveis para a sociedade. Se você vê também assim, em Monza, eu tive a oportunidade... No ano passado, está com a família também lá no Autódromo de Monza. Até passeio de bicicleta você pode ter. É um parque gigantesco. Está dentro ali do parque. Você consegue ter uma visita guiada dentro do autódromo, explicando toda o que foi a construção do autódromo, as melhorias, a importância do autódromo. Você vai numa sala de imprensa de Monza, é uma coisa assim, inimaginável. A estrutura que tem para mais de 200 permanentes, entendeu? Para receber ali todos os jornalistas, fotógrafos. É impressionante. E a quantidade de aço que é utilizado nesses autódromos. Então, assim, é um outro business que pode ser explorado na parte de defensas metálicas, alambrados. A gente que está trazendo agora para o Brasil, na ArcelorMittal, um aço que é uma inovação chamado Magnelis, que é um aço que tem uma resistência à corrosão maior do que os processos atuais de galvanização, e que tem esse foco na parte de defensa metálica, na construção civil e na parte de suporte, das estruturas de suporte para painéis fotovoltaicos. Então, assim, tem muita coisa, acho que ainda para a gente poder evoluir aqui no nosso automobilismo.
Que bom, João, te ouvir sobre todas essas suas experiências e também apresentar um pouco mais para quem está acompanhando aqui o canal a figura que está liderando esse projeto da ArcelorMittal em conjunto com a Stock Car desse novo carro. Obrigado pela tua presença, por aproveitar esse pit stop rápido em São Paulo aqui para conversar com a gente e voltaremos a nos falar em próximas oportunidades. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. É isso, meus amigos. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe, isso é muito importante, e principalmente inscreva-se no canal para que a gente possa continuar atingindo aí cada vez mais gente com o Primeiro Instinto. Se tiver alguma dúvida, alguma questão relacionada ao que a gente debateu ou discutiu aí, quiser pedir um ingresso de camarote pro João Bosco também, pode pedir, deixa aí nos comentários e a gente vai se falando, tá bom? Trocando essa ideia na nossa área de comentários. Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau!